Olá amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, esse é o seu canal financeiro e hoje teremos um capítulo especial do Diário da Forja Taurus, um dos primeiros blocos aqui do seu canal financeiro que ficou muito conhecido e foi abandonado por mim por razões que eu já expliquei em outros vídeos, tá? Porém, devido a uma alta recente que o ativo teve, especulações relacionadas a novas notícias, da liberação do porte de armas e outras coisas, eu resolvi então abordar novamente esse ativo e verificar, será que então vale a pena voltar a investir na Forja Taurus após todas essas novidades que apareceram ou é apenas um fogo de palha? Bom, isso a gente vai falar após a vinheta, mas se você é novo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais. Então, vamos lá após a vinheta. Amigos e amigas, então para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aqui com a Taurus, eu fiz aqui uma leitura, um breve resumo do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, o decreto 9785 do dia 7 de maio de 2019, onde ele regulariza algumas questões relativas à posse e ao porte de armas, tá? Entre as questões mais relevantes que eles são abordados aqui, percebe-se que o porte e a posse ficaram muito mais facilitados, né? Para vocês terem uma ideia, a posse agora pode ser permitida a membros do Judiciário, do Ministério Público, auditores e analistas tributários da Receita Federal, auditores fiscais do trabalho, outros órgãos públicos e também quando ele fala aqui dos requisitos, também se vê que fica basicamente acessível a uma série de categorias. E a gente vai falar aqui, tá? A aquisição e registro, para você adquirir e registrar uma arma, você precisa, basicamente, apresentar declaração de efetiva necessidade, falar assim, necessito de arma por algum motivo lá, né? Você vai fazer uma declaração de próprio punho. Ter no mínimo 25 anos de idade, apresentar original e cópia do documento de identificação pessoal, comprovar idoneidade moral e inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual ou Militar, ou seja, você vai apresentar certidão de idoneidade e certidão de inexistência de inquéritos policiais. Aí é uma coisa um pouco mais rígida, não basta você não ter processos, você não pode nem ter respondido a inquéritos. Respondeu a inquéritos, pelo que dá a entender aqui, você já está fora. Então é processo e inquérito, então é um pouco mais rígido. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência fixa, ou seja, você não pode ser nem desempregado e nem, sei lá, morar em vários lugares aí, ficar mudando de casa todo o tempo, ou é desabrigado, vamos dizer assim, né? Mas aí ficaria até difícil entender como você quer comprar arma. Tem que comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, ou seja, você vai fazer um curso aí com um armeiro específico, né? Um instrutor de tiro cadastrado no SINARM, Sistema Nacional de Armas, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Né? Ele é registrado na Polícia Federal, então você vai fazer um curso específico, feito o curso, ele te dá um certificado, expede o certificado, então você está habilitado ao porte daquela arma específica, né? Aí é igual uma carteira de habilitação de veículos. Você pegar, por exemplo, existe lá a carteira A, B, C, D e E, aqui vai ter uma carteira para cada tipo de arma. Se você quiser uma pistola, se você quiser um revólver, aí tem armas de uso restrito, que aí nem todo mundo vai ter acesso, mas você vai ter que fazer o curso específico para ter porte à arma desejada, tá bom? Além disso, tem que comprovar a aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, você vai ter que fazer um psicoteste, né? Testado em laudo conclusivo. Apresentar declaração que possui lugar seguro para armazenamento da arma, isso é bem óbvio, né? Você não pode deixar a arma, sei lá, em cima da mesa, tendo crianças em casa, então você tem que atestar isso e de fato ter, senão porque se tiver algum problema, você vai ser responsabilizado. O indeferimento para você adquirir uma arma só pode se dar por falha na comprovação documental, ou seja, ou você apresentou um documento falso, ou faltou apresentar um desses documentos, por exemplo, o curso lá de habilitação, ou não tem a idade mínima, né? Você tem menos de 25 anos, tá? O certificado de arma de fogo é expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro no SINARM, Sistema Nacional de Armas,
tem validade no território nacional todo, então se você for viajar para o exterior, possivelmente você não vai poder levar sua arma, né? Muito provável. E autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Ou seja, a posse, nesse caso, é para você ter a arma dentro da sua casa, no entorno, no seu estabelecimento de trabalho, desde que você seja o chefe, né, o patrão, e no entorno, ou um imóvel rural. Se você for um grande fazendeiro, né, ou um pequeno fazendeiro, você pode ter a arma posse dentro dessa situação, tá? Se você mudar de domicílio, por óbvio, tem que avisar o Sinarme, para o Sinarme ter a ciência de que você mudou. As armas de uso restrita somente se atingidas as condições e feitas de requisições pertinentes, ou seja, a arma de uso restrita é basicamente para quem já é hoje, né? Para os armeiros, para as forças policiais, para as forças de segurança pública, forças armadas e para alguns órgãos específicos que foram estendidos. Não é para qualquer um, mas para armas de uso permitido facilitou bastante. Venda somente para outro indivíduo que tem os requisitos, então você vai poder vender sua arma, assim como venderia o seu carro ou qualquer outro bem, desde que o indivíduo para quem você vai vender atinja, né, esteja beneficiado pelos requisitos, né? Ele é feito o curso, apresenta o documento, está em idoneidade moral, aquelas coisas todas. Bom, permitida a venda de armas de fogo, munição e acessórios por estabelecimento comercial credenciado pelo Comando do Exército. Isso aqui é muito interessante, então as lojas aí autorizadas pelo Comando do Exército vão ficar autorizadas a vender armas. Já é assim hoje, mas ele frisa isso aqui, inclusive ele bota um número bem grande, ó. Então, para armas de uso restrito, a pessoa vai poder adquirir até 1.000 munições no ano. E para armas de uso permitido, até 5.000 munições no ano. Salvo se você for um membro de uma força policial ou um colecionador. Ou seja, se for um policial, você pode comprar quantas munições e acessórios você quiser no ano, né? Se você for aí só tiver sua posse, você pode comprar até 5.000, que é basicamente todo mundo é de uso permitido, né? E 1.000 se for de uso restrito. Para isso, basta apresentar documento de identificação, né? RG, CNH e tal, e o certificado de registro de arma de fogo no Sinarme, que é tipo como se fosse uma carteira de habilitação para uso da arma, tá? Então, para a posse facilitou bastante, né? Destaque para essa questão aí do ruralista, que vai poder ter a arma dentro da sua residência, e para essas autoridades que eu falei no começo aí, Ministério Público e Judiciário. Só que não para por aí, né? Ainda se fala no porte nesse decreto, que é levar consigo, né? Estar com a arma para você em todas as circunstâncias. Os requisitos são semelhantes à posse, mas aí tem mais dois, né? É o exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Então, exercício de atividade de risco, a gente vai falar algumas aqui para frente, mas se você tiver também comprovada ameaça à sua vida, né? Tiver sob proteção judicial. Então, se você comprovar a ameaça à sua vida, já tendo a posse, você vai poder também portar a arma para se defender, tá? E basicamente ele fala aqui das circunstâncias, das profissões que poderiam ter essa posse, já como cumpridas todas essas exigências, né? Se a pessoa tiver cumprida as exigências para se tornar, por exemplo, um instrutor de tiro, ela já cumpriu a exigência do porte. Só não pode estar embriagado nem uso de alucinógenos. Então, se a pessoa for pega embriagada ou usando alucinógenos, numa circunstância lá em que ela esteja portando armas, ela perde o porte da arma imediatamente. Mas então, se você cumprir os requisitos, né, para posse, mais essa questão do exercício de atividade profissional ou ameaça à sua integridade física, ou se você for uma dessas categorias que eu vou falar agora, instrutor de tiro, armeiro, colecionador, caçador, aí agente público, inclusive nativo, tem vários, tá? For da Sistema de Segurança Pública, policial basicamente, for da Agência Brasileira de Inteligência, Sistema Penitenciário, da Fundação Casa, atividade com poder de polícia e correção em caráter permanente, ou por exemplo, se você for aí um fiscal da Receita, um advogado, olha, advogado pode ter porte de arma agora, detentor de mandato eletivo no exercício do mandato, ou seja, os parlamentares aí, tanto da União como dos estados, municípios, Distrito Federal, os deputados, vereadores, senadores,
vão poder ter porte de arma. Oficial de justiça, né? E no caso aqui também presidentes e governadores, né? São detentores de mandatos eletivos. Oficiais de justiça, profissionais de imprensa que trabalhem na cobertura policial. Então aqueles policiais, por exemplo, da Globo ou de outras emissoras que acompanham aí os policiais, eles vão poder ter armas também, né? Residente rural, como a gente já falou, conselheiro tutelar, agente de trânsito, motoristas de empresas e transportadores autônomos de carga, aqui são os caminhoneiros que vão poder ter porte de arma, funcionários de empresa de segurança privada e de transporte de valores. Para isso, para ter essa porte, eles têm que estar, além da arma, tem que trazer o documento chamado porte de armas, que também é um registro equivalente da posse, só que com características diferentes. Não pode conduzi-las ostensivamente, ou seja, a mostra, ficar fazendo coisinha com a arma, mostrando para todo mundo, a menos que você seja um policial militar, por exemplo, em serviço. Fora isso, a arma tem que estar, pode estar com você, mas ela tem que estar disfarçada, ou se você estiver sob efeito de drogas, isso é meio óbvio, né? Os guardas municipais, eles vão poder portar armas fora do município, quando expressamente autorizados pela sua respectiva instituição, ou seja, se é guarda municipal de São Paulo, se você for para Guarulhos e tiver autorização da guarda municipal de São Paulo, você vai poder portar sua arma. E um outro detalhe muito interessante é que se restringe o porte de arma nas áreas restritas do aeroporto, exceto para a Polícia Federal, né? Que aí ela atua justamente na proteção. Isso aí foi um lobby muito possivelmente de um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, se não me engano. Ele era delegado da Polícia Federal. Então, isso aí permite que policiais federais andem em aviões, né, com a sua arma sem precisar apresentar ou guardá-la como forma de ser uma segurança do voo, né? Então, se um policial federal estiver viajando de avião, ele vai poder portar a sua arma normalmente, tá? Além disso, a importação foi muito facilitada e é aí que cai a questão da quebra do monopólio da Taurus, tá? Porque antes ficava difícil você comprar armas estrangeiras, então muitas vezes a pessoa tinha que se submeter a armas de pior qualidade. Mas agora facilitou de tal maneira que é o seguinte: aos membros das polícias federais, rodoviárias federais, Gabinete de Segurança Pública da Presidência, Agência Brasileira de Inteligência, a Secretaria de Administração Penitenciária, Força Nacional de Segurança Pública, as câmaras de deputados e Senado Federal, polícias civis e guardas municipais, mediante prévia comunicação, não é nem autorização, prévia comunicação, elas podem importar armas, tá? Além disso, uma pessoa jurídica credenciada no Comando do Exército também pode importar armas, por exemplo, um lojista que seja autorizado a importar armas pelo Comando do Exército, facilitaria o comércio dentro do país. Pessoa autorizada a adquirir arma de fogo, ou seja, você poderia até falar, o lojista poderia comprar, mas a pessoa não poderia comprar. Se a pessoa ela está autorizada a utilizar a arma daquele calibre, se a arma estiver disponível num importador, ela poderia comprar a arma facilmente. Com isso se mostra que realmente foi quebrado o monopólio da Taurus, tá? Tem que preencher licença de importação no Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, e respeitar as normas previstas no Comando do Exército. Também podem entrar armas temporárias para fins de demonstração e monstruário. Não pode ser feito pelo correio, vai ser feito um trâmite especial, então você vai lá, vai fazer aí a sua importação da sua arma de fogo, que você tem interesse, você vai fazer um pedido na Secretaria Especial da Receita Federal para esse fim, né? E depois que for autorizado pelo Exército, essa arma vai ser desembaraçada do aneiro, ou seja, vai ser desembaraçada na alfândega para você poder retirar, tá? E quem fiscaliza a entrada e saída de armas vai ser essa Secretaria Especial da Receita Federal e o Ministério da Economia, tá bom? As armas de fogo apreendidas, isso aqui é muito interessante para a segurança pública, elas têm basicamente 3 fins agora. Ou elas são devolvidas aos seus legítimos donos, se um policial for roubado e não tiver falecido, ou agora pessoas normais que possam ter sido roubadas, né, furtadas, né, vão receber a sua arma, desde que ela apresente o documento, e após o persecutório penal, ou seja, depois que ela for usada aí para fins de processo, elas são ou destruídas ou doadas
aos órgãos da segurança pública ou às Forças Armadas. Elas só seriam destruídas basicamente se nenhum dos órgãos, nem da segurança, nem das Forças Armadas, nem nenhum dos outros órgãos autorizados, que a gente falou um monte aqui, tivesse interesse, né? E elas não pudessem circular nem ser vendidas, talvez fosse um calibre 50, sei lá. Tá? Então, basicamente é devolver ou doar, e destruir só em último caso. Tá? Falando agora um pouco das finanças da Taurus. Tá? A Taurus é dona das marcas Taurus, Rossi e Heritage, passa aí na tela os logos, tá? E estava para construir uma fábrica lá nos Estados Unidos, na cidade de Bainbridge, no condado da Geórgia, no condado, estado, não conheço muito a geografia americana, o valor de 22,5 milhões de dólares, tá? Seria a sede administrativa da Taurus USA, tá? O mercado americano é o principal consumidor da Taurus, que representou no ano de 2017 um importante valor de 541,3 milhões de reais em vendas da empresa, e ela tem uma subsidiária desde 1980 lá na cidade de Miami, vamos botar assim, tá? A pistola Spectrum é a primeira pistola desenvolvida e produzida nos Estados Unidos. Tá aí a carinha dela, me parece uma pistola bem bonita, né? Então eles já tem um mercado bem consolidado nos Estados Unidos. No entanto, os resultados da companhia, eles não são lá tão bons assim, tá? Primeiramente, a gente tem que falar que, embora a receita operacional líquida tenha subido aí 21,6% para 845,3 milhões de reais, as vendas no mercado interno tenham subido para 150,5 milhões, 41,4% de alta de reais no ano, tudo isso aí no ano de 2018. E no mercado externo, 694,8 milhões de reais, aí dá para ver que o peso norte-americano é bem grande mesmo, alta de 18%, e isso resultou também num lucro bruto muito grande, 307,6 milhões de reais, uma alta de 222,5%. A empresa, apesar disso tudo, ainda apresenta prejuízo, tá? Prejuízo nas operações continuadas de 62,6 milhões de reais, que apesar disso tudo é uma melhora de 77,7%, muito em razão desse lucro bruto, e nas operações comuns de 59,9 milhões de reais, que também é uma boa melhora de 79,1%, quase 80%. A empresa está endividada em 879,3 milhões de reais, a dívida líquida, que é um total de 21,6% de alta em relação a 2017. Então a dívida da empresa é grande, quase 900 milhões de reais. E no momento a subscrição, aquela subscrição FJTA 12, 14, 16 e 18, só gerou para a empresa 9,9 milhões de reais, tá? Para muitos que falam que ela está muito consolidada no mercado estrangeiro e aparentemente vende muitas armas lá, eu pude verificar algumas matérias aí que reclamam da qualidade das armas, vai passar na tela aí, e que mostram que algumas dessas armas aí disparam sozinhas, elas têm problemas de qualidade e que a empresa estaria sendo acusada de vender armas que ela notoriamente sabia que estavam com defeito. Tá? Ela encerrou aí, ela fez um acordo para encerrar um processo desde 2016 com relação a isso. Então, assim, nem podemos dizer que essa entrada no mercado americano não é sem esses vieses negativos, tá? Então, o que eu posso dizer disso tudo é o seguinte: analisado aí esse decreto, que foi a maior parte do vídeo, a gente percebe que facilitou-se muito o porte e a posse de armas, mas quebrou-se o monopólio da Taurus, ou seja, embora inicialmente ela tenha a maior vantagem por ser a fabricante nacional, a gente pode esperar que, se ela não se mostre de qualidade, ela perca mercado para as armas estrangeiras que venham a entrar no Brasil, né? Porque ficou muito mais fácil, principalmente para as forças policiais, vários cargos têm acesso a armas, e muitos cidadãos basicamente vão poder ter pelo menos a posse de armas. As armas continuam sendo
um produto caro, então não creio que muitas pessoas vão comprar, porque continua sendo caro. O imposto de importação sobre armas é bem alto, tá? Foi veiculada aí a possibilidade do Bolsonaro ele excluir o imposto de importação para as forças policiais, mas para o cidadão comum importar armas ainda seria muito caro, tá? Então, isso aí até pode favorecer, de fato, a Taurus, tá? Porém, né, se ela continuar com esses problemas de qualidade, isso pode ser um fogo de palha, tá? Muito já se questiona, né, recentemente, esse decreto foi do dia 7, a ação teve uma forte alta no dia 8, porém, muitos parlamentares já questionam a legalidade e a constitucionalidade deste decreto, pessoal principalmente, então é possível até que ele caia por terra, e que leve toda essa alta também a ser derrubada. Afinal de contas, ele torna muito mesmo mais fácil o porte e a posse de armas, tá? Bom, de um modo geral, eu creio que para mim de Taurus eu tô de boa, vou continuar só observando a isca e o anzol, né? E aí vai de cada um se vocês acham que vale a pena investir na Taurus ainda, tá? É uma empresa muito volátil, dá para fazer bons trades com essas grandes oscilações, mas principalmente para quem pode acompanhar de perto o mercado, que não creio ser o caso da grande maioria de nós que temos outras coisas, profissão e outras coisas para fazer. De qualquer forma, era isso que eu tinha a dizer por hoje. Se você é novo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e visite a descrição também para obter os produtos parceiros, o Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir a independência financeira, a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, onde você controla seus trades, seus orçamentos, seus investimentos em renda fixa, e também, se tiver interesse, participar do grupo privado, onde tem um grupo secreto do Telegram e do Facebook, com todos esses materiais e mais um acompanhamento de controle emocional por parte da minha esposa, além de uma live exclusiva e uma série de outras vantagens. Só entrar em contato comigo nos contatos que eu vou deixar na descrição deste vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço do fundo do coração, até o próximo vídeo.